Hermê Entrevista. A varíola de macaco, uma doença que apresenta casos na África, nos Estados Unidos, Canadá e em alguns países da Europa, está preocupando os brasileiros. A doença pode ser contida com vacina e medicamentos. Eu vou conversar agora com o infectologista Marcos Junqueira Lago. Bom dia, doutor Lago. Bom dia, Emelina. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Tudo bem, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Roquete Pinto FM. Doutor Lago, existe motivo para pânico com a disseminação aí da varíola de macaco em vários países? Não, isso aí, olha, é importante falar isso para os ouvintes, né? Essa doença é uma doença, como diz o nome, dos macacos, que se transmitiu para os homens e pode ser transmitida de pessoa para pessoa, mas o contato tem que ser muito próximo. Então não é como a Covid, que a gente pega no ar, enfim, a contaminação é muito mais difícil. Então é muito mais fácil você isolar e não deixar que a doença se espalhe. Esse é o primeiro ponto. Então as pessoas não precisam ficar preocupadas com isso, não. Não há por que a gente pensar hoje que a varíola do macaco vai se disseminar dessa maneira aqui no nosso país, enfim, de uma forma geral. Doutor Lago, qual é a possibilidade da doença chegar ao Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro? Essa possibilidade é muito pequena, tá? Eu não estou descartando, Hermelina, que a gente possa eventualmente ter algum caso, como aconteceu na Argentina, tá? De pessoas que viajam para fora, tenham se contaminado. Mas a chance de disseminação é muito baixa realmente. Porque a varíola, como a catapora, né, assim, mal comparando, porque a varíola é uma doença, varíola de fato, sim, foi uma doença que foi oficialmente considerada extinta em 1979. O último caso escrito no mundo foi em 1977. Mas assim, as pessoas conhecem a catapora. E a varíola, a catapora até se dissemina com muito mais facilidade. Mas essa doença teria que ser um contato muito próximo com a pessoa contaminada. Então, assim, a chance de disseminação é muito baixa. Mas, doutor Lago, como o senhor falou, a vacinação no Brasil contra a varíola foi até 1979. Depois, a doença foi considerada erradicada. Quem nasceu depois de 1979 não foi vacinado. Como é que fica? Se tiver que ser vacinado, então, a pessoa vai ser vacinada e as que já foram? Peraí, vamos lá. Isso é importante, essa pergunta é super importante. Na verdade, Hermelinda e ouvintes, a doença foi considerada extinta oficialmente em 1979. A vacinação no Brasil, ela parou muito antes. Então, assim, dependendo da pessoa, que todo mundo que nasceu até a década de 50 provavelmente tomou vacina de varíola, sim. Mas quem nasceu depois, entre 1960 e 80 e 79, alguns tomaram, mas a maioria não tomou. Então, a maioria da população hoje, vamos dizer, abaixo de 60 anos ou de 55 anos, não tomou vacina de varíola, não. Mas então como é que fica? As pessoas que não tomaram vão ter que se vacinar, né? Calma. É importantíssimo falar sobre isso. Daqui a pouco as pessoas estão batendo no posto e não existe vacina de varíola disponível, tá? O que é importante que as pessoas saibam é que, primeiro, a vacina da varíola foi a primeira vacina de fato descrita na humanidade, tá? Talvez seja a vacina mais antiga que a gente tem, a primeira que a gente fez. Então, assim, a tecnologia para vacina, ela existe. Eu poderia estar errado em falar isso agora, mas existem, se eu não me engano, só 1 ou 2 laboratórios no mundo todo que tem o vírus original para fabricar a vacina. São laboratórios de extrema segurança, então assim, mas existe. Então a resposta vai em 2 etapas. Primeiro, se a gente vier a precisar voltar a vacinar de varíola, temos como fazer isso com bastante rapidez, porque você não precisa desenvolver uma vacina nova. Então vai ser bem mais rápido do que foi no caso da Covid, né? Sim, você não tem que desenvolver uma vacina nova, você tem que simplesmente retomar uma fabricação de uma coisa que já existe, tá? Mas a minha opinião, Emelina, é que isso não vai ser necessário. A gente está vendo aí que até a própria Anvisa falou agora que está pedindo o uso de máscara para adiar a chegada da varíola dos macacos. E aí como é que fica?
Eu acho que é uma medida que sempre, enfim, a Anvisa, claro, ela tem que se posicionar de forma, vamos dizer assim, o mais cautelosa possível. Eu não sou contra nesse aspecto, mas eu não acho que isso vá acontecer, a chegada não vai ser pelo uso de máscara, porque, claro, qual seria o risco, Ermelinda? Por exemplo, uma pessoa vem da Espanha, dos Estados Unidos, como foi o caso da Argentina, né, se eu não me engano, veio da Espanha, ou de lugares da África onde tem uma endemicidade dessa doença. Então ela se contamina, pega um avião e vem para cá. Nesse período realmente da viagem, ela poderia eventualmente contaminar alguém através da parte respiratória, mas isso é muito menos provável que o da Covid. A contaminação ela é muito mais por contato com as lesões. Então... É mais difícil, né? Porque ninguém vai ficar encostando nas pessoas que já estão com a... É muito mais fácil de controlar uma doença desse tipo do que uma doença de transmissão respiratória, como é a Covid, como é uma gripe, né? Não é assim que acontece. Quais são os sintomas da varíola de macaco? São aquelas mesmas vesículas que a gente vê na varíola humana? Aparecer, você pode ter um mal-estar, eventualmente, pode, ou febre baixa, e aparecem lesões no corpo que parecem umas vesículas, umas bolinhas, né, para a população geral. Quando a gente fala vesícula, é aquela bolinha de água, né, como se fosse uma mini queimadura. Primeiro fica um vermelhinho, esse vermelhinho vira uma bolinha de água, que depois ela se rompe e aí ela forma uma feridinha que vai formar uma crosta, uma casca, e essa casca depois vai cair. Mas as pessoas não podem confundir com herpes? Podem confundir com herpes, sim, podem confundir com catapora, podem confundir até com uma doença muito comum na infância, que é aquela síndrome mão-pé-boca. Quem tem filho conhece essa síndrome, porque é muito comum em criança. Mas então no caso da varíola de macaco, as pessoas então têm que fazer esse controle. Não tem um controle de usar só a máscara, né? Você também não sabe quem é que está contaminado, né? Você não sabe quem é. Mas eu diria que hoje, maio, dia 25 de maio, a gente não tem motivo para se preocupar com isso agora aqui. Então não é preciso pensar em vacinação nesse momento. Não, nem seria possível. A gente tem que ver como que isso vai evoluir. Eu vou dar um exemplo, Ermelinda, que não é o melhor do mundo, mas as pessoas vão entender. O ebola é uma doença que ainda existe na África. De vez em quando ele tem pequenos surtos e tal. É uma doença muito grave, muito mais grave que a varíola do macaco, tá? Porque assim, você falou até de remédio no início, né? Existem alguns antivirais que a gente utiliza até para catapora, que poderiam ser utilizados também. Mas essa varíola do macaco, ela tem duas formas. Tem uma forma, que se eu não me engano é a do Congo, que é um pouco mais agressiva, e uma outra forma mais do norte da África, que é menos agressiva. Mas não é uma doença como o ebola, por exemplo. E por que eu estou falando do ebola, Melina? O ebola já tiveram alguns surtos, mas é uma doença que tem dificuldade de transmissão de pessoa para pessoa. Então a gente, nos surtos anteriores de ebola, pelo menos até agora, a gente conseguiu travar o surto com medida de contenção. Eu acho que há uma grande chance também dessa varíola de macaco, a gente conseguir travar esse surto, principalmente nos países aqui, América do Sul, América do Norte, Europa, através de medidas de prevenção e contenção. Diferente do coronavírus, que era uma doença com muito mais transmissibilidade, que a gente não conseguiu impedir a disseminação pelo mundo todo. Esse vírus da varíola humana é o mesmo da varíola de macaco? Não, são diferentes. A varíola, ela é uma doença que ela tem subtipos do vírus que contaminam espécies diferentes. Inclusive a varíola humana, a origem da vacina da varíola humana vem de uma varíola do gado, que tem o termo em inglês cowpox, que é vacina da varíola do gado, né? Então, tem chickenpox, tem várias espécies que têm vírus semelhantes ao da varíola humana e que não agridem o ser humano com tanta
gravidade quando atingia a varíola humana. Então, essa sua pergunta é boa, porque assim, não é a varíola humana que voltou. Não é isso. Então, no caso, não é a mesma vacina que a gente tomou? Pode, não. A própria vacina que a gente tomava da varíola humana era baseada num vírus do gado. Não era um híbrido, tá? Essa aí eu demoraria muito tempo a explicar. Mas é um vírus que não era exatamente o vírus da varíola humana, não. A gente chama... Porque, tentando ser bem simples, tentando explicar à população, tem algumas doenças que a gente usa o próprio vírus, tá? Atenuado, quer dizer, enfraquecido para produzir a vacina. É o caso do sarampo, do cachumbo, da rubéola e tal. Essas doenças são assim. Tem doenças que a gente utiliza um organismo parecido, que também é vivo, para poder impedir que você tenha a doença grave. Um exemplo bom é a vacina da tuberculose. A vacina da tuberculose que as crianças tomam quando são pequenas, não é o bacilo da tuberculose, é um outro bacilo, tá? Que chama bacilo de Calmette-Guerin. É uma outra tipo de tuberculose. Mas quando a gente entra em contato com ele, o nosso corpo não adoece e cria imunidade contra a tuberculose humana. A tuberculose mais tradicional do ser humano, porque não é só de homem. A vacina da rubéola, da varíola, é aquela que a gente tomava com aquela maquininha? Isso, ela mesmo. Então eu tomei, com certeza. Mas eu tô com 57. Então, pois é, mas tem um pessoal dessa geração que tomou. Eu tô com 60 e eu não tomei. Mas eu me lembro, você sabe, Melina, que eu me lembro eu pequeno, minha mãe dizendo pra mim assim, não, você vai ter que tomar a vacina da varíola. E eu morria de medo, ai meu Deus, vai tomar vacina. Mas aí o pediatra falou, não precisa não, porque a doença já está sendo erradicada, não tem necessidade. Eu acabei não tomando. Eu lembro que eu tomei porque o braço parecia que ia cair, né? Isso, fica... Nossa, como doía, ficava inchado. No braço esquerdo. Isso. E a da tuberculose no braço direito. E eu fiquei com uma marquinha no braço esquerdo, exatamente por causa dela. Quem tem marca no braço esquerdo é a da varíola. A minha irmã disse que tomou na perna. Direito, na perna, na coxa esquerda. Porque ela é mais velha do que eu, então na época dela era na perna. Isso, tuberculose é à direita. Por isso que a tuberculose é sempre à direita, que antigamente tinha tuberculose, fazia à direita e varíola à esquerda. Então para as pessoas que tomaram, então, as pessoas estão lembrando aí daquela... Eu lembro que eu tomei, se eu não me engano, foi até na escola, que eu estudava no Instituto de Educação. Menina, você me permite uma licença poética, eu vou dizer o seguinte, você vê que vacina é uma coisa tão boa, que tanto faz se é à direita ou à esquerda, que elas funcionam do mesmo jeito. Não é verdade? Sim, com certeza. O negócio é ficar bem, né? O negócio é melhorar. Então a gente tem que melhorar, então não importa para que lado vai, né? Mas não fiquem apavorados, não. A doença, eu acho que ela vai ser contida com medidas de contenção e numa hipótese muito remota, a gente tem como voltar a produzir as vacinas, claro. Que bom, né? Quem sabe aí a própria Fiocruz não vai começar a fazer, então, a produzir essa vacina. Agora, qual é a gravidade da varíola de macaco? Ela pode matar? Então, essa é uma doença que não é tão conhecida assim. Ela tem uma endemicidade na África e tem uma variante que é do Congo, que é mais agressiva. E eu não teria como te dar agora uma percentual de letalidade, mas é baixo, bastante baixo. Agora, tem muito a ver, Melinda, com desnutrição. Então, por exemplo, ela quando pega populações malnutridas e condições de saúde já debilitadas, ela tem mais gravidade do que quando ela pega uma pessoa bem nutrida em boas condições de saúde. Eu estava lendo que chegaram a cogitar a possibilidade da transmissão da varíola de macaco ser por via sexual. Isso é sempre complicado, porque ela é transmitida pelo contato com a lesão, né? Então, se você imaginar por via sexual, há um contato muito próximo dos corpos, né? Então, isso você pode aí, talvez não seja exatamente uma doença sexualmente transmissível, mas naquele contato muito próximo você acaba adquirindo. Hoje foi publicada uma matéria no Jornal Extra falando da corrida, né, mundial e pela vacina
contra a varíola de macaco, né? Exatamente para conter. E aí já estão falando que o Brasil está atrasado nesse esquema. Então é bom a gente também ficar informado sobre isso, né? E como é que vai ficar essa situação com relação à vacina, doutor Lago? Eu acho que tem um recado aí importante. Primeiro, o Brasil ele tem excelentes institutos que trabalham com vacina, tá? A Fiocruz, o Butantan, tem o Evandro Chagas também no Nordeste. E acho que a gente... É claro que tecnologia de vacinas, Melinda, é uma coisa muito complexa, existe muito investimento. E a Fiocruz e o Butantan voltaram a investir muito nessa área depois da Covid. Então eu tenho certeza que eles vão conseguir, sim, dar uma resposta adequada para a gente. E a segunda coisa é que, assim, trabalhar hoje com vacina é importante. O mundo cresceu, o mundo tem a população é muito grande e a gente utiliza muita proteína animal, a gente está muito mais aglomerado e é claro que isso não tem como negar, é um caldeirão que aumenta a possibilidade de aparecerem aí novos agentes infecciosos, enfim, que a gente vai ter que lidar. E a forma hoje de lidar, a melhor forma de lidar é vacina. Sim. Pelo que a gente está vendo aqui, quase 20 países no mundo já relataram surtos da varíola dos macacos. E principalmente tem uma na África, né, que a gente viu, e outros países, no caso países da Europa, a gente viu aqui também casos na Austrália, Israel, Estados Unidos, Canadá e Argentina. Então, como está avançando por alguns países, né? Alguns governos começaram a oferecer já vacinas para as pessoas que ficam mais expostas. E no caso do Brasil, a gente não tem, como o senhor falou, a gente não tem aqui as doses armazenadas, nem produção nacional da vacina contra a varíola. Na verdade, a gente tem a vacina, existe a vacina da varicela, da catapora. Essa existe e tem disponível. A da varíola é uma vacina que ela está realmente, a gente não usa ela há mais de 40 anos, 50 anos. Mas não tem disponibilidade e tanto assim, não. Aí tem que ver se o Ministério da Saúde, né, vai ter condições de já começar a se organizar para a produção aqui ou então para a importação dessa vacina, né? Melinda, eu acho que a gente tem que esperar um pouco, sabe? A gente não... nesse caso, a gente tem que avaliar qual vai ser realmente o impacto da disseminação desse novo vírus e como que a gente vai combatê-lo. Com certeza. Não é ainda uma coisa como a pandemia da Covid, né? Como foi em janeiro, por exemplo, de 2020, que todo mundo já sabia que a situação era extremamente grave. Lembra? Quando começou a ter aqueles casos na Itália... Sim. E aí todo mundo já sabia que ia ser uma disseminação mundial muito grave. Então fico alerta, não fico pânico, mas fico alerta. Eu quero agradecer, doutor Lago, aí pela sua participação. Muito obrigada. 11 horas está chegando aqui o final do programa. Muito obrigada, um grande beijo pro senhor e bom trabalho aí. Menina, obrigado, e eu aproveito para lembrar que aqui no Stop Ernest, em agosto, a gente vai ter uma jornada científica de 60 anos do hospital, cujo tema vai ser exatamente doenças infecciosas. Que bom. Então vai ter muito que conversar e debater. Com certeza, aqui no programa, principalmente. Isso mesmo, obrigado. Outro abraço.